Tá bom? Você vai falar hoje? Um pouquinho por vez. Você gosta de fazer isso? Você gosta de fazer isso? Não muito. Você gosta assim? Oi, Denise. Oi, Tudo bem, Iberê? tudo bem? Eu mudei de posição porque as crianças aqui tá. Aí aqui ficou melhor. Ah, Tá? bacana. Eu vou fazer lá já o negócio aqui. Aham. Deixar a apresentação. Abrir. A Cira já conectou. Vou abrir. Tem um chat. Apareceu aí? Aham. Eu? Apareceu. Tá. Eu só vou fechar a porta aqui do quarto e já fico aqui esperando, tá? Ah, tá. Bacana. Beleza. Tá ouvindo bem aí, Cira? Tá perfeito? Pronto. O áudio tá bom aí? Para mim aqui tá ótimo. A Cira aqui também tá confirmando que tá tudo ótimo, né, Cira? Tá ótimo. A gente só tá aguardando uns minutinhos o pessoal chegar. Cira é aluna? Aluna É? da Onde que pós, você, né? onde que você estudou? Estudei na Unic, Cuiabá. De Cuiabá? É. Já trabalha na área? Não, Não? farmacêutica. Farmacêutica bioquímica, mas não trabalho na área ainda não. Que bom, gente. Nós temos poucos farmacêuticos bioquímicos que gostam, né, das análises clínicas. Oi? Alô? Tá perfeito, tá liberado. Eu tô deixando os microfones abertos até a gente começar. A hora que tiver uma quantidade de gente, a gente multa todos, deixa só o do Iberê para não ter interferência de um e de outro. Tá. Sim. O Rogério tá me mandando mensagem aqui que ele vem participar também, que ele quer assistir. Já tá conectando lá também. Só um minuto. Vou mandar também uns zaps aqui para o pessoal participar. Ah, tá.
outra que ficou. Luiz, os participantes eu vejo aqui na tela, né? Do lado, né? Aqui de participante a gente tem a Cira, a gente tem a Denise e eu acho que é Natália aqui, porque ele corta o nome, mas acredito que é Natália. Ele aparece só de 4 em 4? É porque nós estamos em 4. Assim que entrar mais pessoas, ele Vai aparecendo. Ele né? vai aparecendo aí embaixo e aí fica uma barra de rolagem com todos. Ó, a Ana acabou de entrar. E tem um chatzinho aí também, para quem, os participantes, se tiver alguma pergunta, e a hora que o Iberê estiver falando, a gente vai tentar deixar os microfones desligados para não dar interferência e não ficar puxando. E aí quem tiver dúvida pode ir mandando no chatzinho. Isso. Ó, a Karina Matos acabou de conectar. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Karina. Eu vou mandar uma mensagenzinha no chat só para vocês verem onde ele aparece e aí qualquer pergunta vocês podem fazer por ele. Pronto. Deixa. Esperar só mais 2 minutos, Iberê, aí a gente já começa, até porque a gente está gravando aqui também, para disponibilizar depois, aí quem não conseguir pegar online, aí a gente disponibiliza. Tá bom. E dura quanto tempo essa aula? Aí depende das perguntas de vocês, tá? Mas não é muito longa, não. Depende da interação de vocês. Podemos ficar conversando até amanhã, se puder gravar. Falta 1 minuto, aí a gente já começa. Perfeito, beleza. Se já quiser começar, tem bastante gente que já está fazendo a conexão, outros estão fazendo o download do Zoom, eles vão entrando ao tempo. A maioria aqui tá com o microfone mudo, que aí a gente não sofre interferência de ninguém na hora que você estiver falando. Já começar, o Rogério acabou de entrar. Começar agradecendo pela disponibilidade sua, pela muito boa vontade, como sempre, que você atende a gente. E a gente quer falar um pouquinho, né, desse diagnóstico aí. Vamos lá? Vamos lá, então. Primeiro, agradecer ao Instituto, em nome de você, Luiz, do Rogério, pelo convite. A gente está falando um pouquinho da nossa experiência profissional, né? Então, inicialmente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Iberê, sou farmacêutico bioquímico, fiz a graduação na Unic, fiz meu mestrado e doutorado na UFMT. E desde quando eu formei, eu trabalho com um laboratório clínico, né? Já atuei em vários setores do laboratório e especificamente no setor de microbiologia, né? Então, um pouco que eu vou compartilhar aqui são informações bem básicas, né, do diagnóstico, porque é claro que o mundo das análises clínicas ele é bem dinâmico e imenso. Mas é possível hoje,
para quem ainda não tem uma prática, ver essa área, né, dentro das análises clínicas e perceber a importância desse diagnóstico microbiológico dentro do laboratório de análises clínicas, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico microbiológico, técnicas empregadas na rotina de exames bacteriológicos e micológicos. Então, antes de iniciar, fiz uma breve introdução e para despertar aqui até algumas perguntas. Diante dessa pandemia que nós estamos vivenciando, apesar que o micro-organismo é um vírus, e muito tem se falado de lavagem de mãos, né? Então, hoje, quando eu estava preparando a aula, eu vi essa imagem e eu trouxe aqui para reflexão, né? O nosso corpo humano, ele é repleto de micro-organismos. E esses micro-organismos, dependendo da oportunidade, da sua penetração dentro do nosso organismo, ele pode estar causando doenças. E aí, no caso, seriam as infecções. Então, nessa imagem, ilustra bem essa habitação desses micro-organismos, que podem ser desde bactérias, fungo, parasitas, vírus, porém, alguns são extremamente patogênicos, no caso dos vírus, para o corpo humano, entre outros podem ser também de microbiota. E dependendo também da condição imunológica do paciente, pode vir causar uma doença, tá? Então, antes da gente falar de diagnóstico microbiológico, vamos fazer um esclarecimento aqui sobre infecção, né? Então, o que seria uma infecção? A infecção nada mais é que a penetração, invasão e desenvolvimento, multiplicação de um agente infeccioso no organismo do homem e de um animal. Então, esses micro-organismos, eles podem ser bactérias, fungo, vírus e parasitas, que eu falei anteriormente, e dependendo da condição que vai oportunizar essa penetração dentro do corpo humano, o paciente vai vir a desenvolver uma infecção. Lembrando que o sistema imunológico, dependendo da infecção, ele auto se resolve, ou seja, a pessoa se infecta, por exemplo, a pessoa teve uma gripe, dependendo do vírus causador da gripe e dependendo do status imunológico, essa infecção ela tem autorresolução, né? Então, depois de alguns dias, o paciente, em virtude do sistema imunológico, ele consegue eliminar essa infecção. Mas, em contrapartida, como, por exemplo, no caso de bactérias, se não houver a instituição de um medicamento, no caso do antibacteriano, conhecido como antibiótico, o paciente ele vai ter evolução dessa infecção e ela pode agravar e, dependendo do micro-organismo, vir até ao óbito, tá? Então, a infecção ela pode desencadear várias manifestações clínicas, aí vai depender do tipo de micro-organismo invasor. E, em todos os casos, essa infecção, quando caracterizada por sintomas clínicos, a gente denomina agora como uma doença infecciosa. Lembrando que, dependendo do micro-organismo, como eu disse anteriormente, requer a instituição de uma terapia medicamentosa. E dependendo também do micro-organismo, pode ter esse micro-organismo já adquirido resistência e aí essa infecção não ter uma cura e o paciente vir a óbito, tá? É claro que nós não vamos falar de resistência bacteriana hoje, porque isso aí é outro universo, mas para esclarecer a importância do diagnóstico microbiológico. Por quê? Para a gente instituir um tratamento, nós temos que identificar esse micro-organismo. Tudo bem? Luiz, se o pessoal quiser ir fazendo perguntas, você pode me interromper, tá bom? Ah, tá. O chat está aberto aqui. Quem quiser ir fazendo pergunta, é só colocando nesse chatzinho, que aí o IBD mesmo consegue visualizar, ou se ele passar despercebido, eu consigo lembrar ele, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver onde que está o chat aqui. Eu estou conseguindo ver só... Ah, tá. Consegui abrir aqui. Perfeito. Isso, abri. Então, tá bom. Vou deixar aqui no cantinho, que aí eu consigo ver. Deixa eu colocar de novo aqui, que sumiu. Só um pouquinho. Chat. Beleza. Então tá. Qualquer coisa você me chama também, tá, Luiz? Se eu empolgar demais aqui, tá bom?
Então, vamos lá. Então, o diagnóstico microbiológico, ele compreende um conjunto de procedimentos e técnicas complementares empregadas para estabelecer a etiologia do agente responsável pela doença infecciosa. Então, eu comentei anteriormente que a doença infecciosa ela acontece quando esses micro-organismos eles penetram no organismo humano ou animal. Só que, para a definição da doença infecciosa, nós temos que estabelecer o agente causador. E aí requer as técnicas utilizadas, né, para o diagnóstico microbiológico. O diagnóstico microbiológico ele pode ser feito de duas formas. O método direto, onde a gente demonstra o agente causador. Aqui eu trago um exemplo, a gente pode ter o isolamento do micro-organismo, né? Ou a gente identificar seus metabólitos ou os componentes antigênicos nesses fluidos orgânicos, que seriam as amostras biológicas. Então, toda vez que o paciente tem uma suspeita de uma doença infecciosa, é necessário identificar quem está causando essa infecção, para que aí, após, faça a instituição da terapia medicamentosa. O que acontece na maioria das vezes? Muitas vezes o serviço de saúde, ele não dispõe de um laboratório de análises clínicas. E quando dispõe desse laboratório, muitas vezes não tem dentro do laboratório o serviço de microbiologia. E aí a instituição da terapia medicamentosa ela vai ser de forma empírica. O que seria essa terapia medicamentosa empírica? Seria a instituição de antibacterianos para uma determinada infecção sem saber que micro-organismo que está causando. E aí nisso eles acabam selecionando os fármacos de amplo espectro de ação para tentar uma cobertura maior de micro-organismo, só que em contrapartida pode expor uma droga sem necessidade e isso levar à resistência bacteriana. Por isso que sempre é importante o diagnóstico microbiológico, identificar o agente causador daquela infecção. Então, para isso, a gente pode demonstrar diretamente, que eu já falei que seria o isolamento, ou de forma indireta. Como que seria de forma indireta? Neste tipo de diagnóstico, eu não vou estar isolando o micro-organismo nem identificando. Eu vou demonstrar o efeito que esse agente infeccioso causou em seu contato com o sistema imunocompetente. O que seria isso? Hoje nós temos dentro do laboratório várias técnicas que a gente utiliza a metodologia de ELISA, onde a gente faz a detecção de anticorpos que foram produzidos a partir da exposição ou da penetração de um micro-organismo, tá? Mas na microbiologia, especificamente, na bacteriologia e na micologia, a gente fica restrito aos métodos diretos, tá bom? Quando eu digo diagnóstico microbiológico, aí eu estou falando de uma forma ampla, né? Envolvendo o diagnóstico para bactérias, fungo, vírus e parasitas. E por que a gente precisa dessas técnicas indiretas? Porque muitas vezes o micro-organismo ele não é capaz de ser cultivável. E aí isso é impeditivo para a identificação. Então a gente requer de outras técnicas indiretas que a gente consegue prever, né, ou presumir aí qual é o agente infeccioso. Tudo bem? Agora falando especificamente já do nosso assunto que todos querem saber, o diagnóstico microbiológico para bactérias e fungos, ele possui uma etapa, uma sequência de testes a serem executados desde o isolamento até a sua identificação, tá? Só que uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: toda suspeita de doença infecciosa é necessária uma amostra clínica. Então, dependendo da infecção, serão encaminhados para o laboratório diversos tipos de amostra: urina, sangue, fezes, pedaço de tecidos, enfim, líquidos. Então, essas amostras, elas são encaminhadas e devem ser processadas o quanto antes. Por quê? Porque muitas vezes a gente consegue recuperar o micro-organismo ainda na amostra e ele estando vivo, ou seja, viável. Porque se ele estiver não viável, ou seja, morto, nós não vamos conseguir cultivá-lo.
Então, o encaminhamento dessas amostras para o laboratório, visando um diagnóstico microbiológico, é importante essa agilidade no encaminhamento da amostra. A outra coisa são os insumos utilizados. Vamos lá, vamos fazer agora em partes. Nós estamos falando de infecção. Então, eu sei que naquela amostra existem bactérias, fungos, vírus, parasitas, tá? Então, eu tenho que garantir que essa minha amostra, tanto a amostra quanto o meu insumo, né? No caso da amostra, o interessante é que a gente evite a contaminação da amostra no momento da coleta, certo? E os insumos, eles têm que ser todos estéreis, ou seja, eles não podem ter contaminação por outros micro-organismos, porque na hora que a gente for fazer as técnicas de cultura para visar o isolamento e identificação, a gente pode isolar outro micro-organismo não causador. Por isso que eu coloquei aqui essa questão da qualidade, tá? Então, tanto a amostra quanto os insumos requer requisitos de qualidade. No caso da amostra, essa amostra ela não pode estar contaminada com a microbiota do organismo do paciente, né? E os insumos, todos utilizados, eles têm que estar estéreis, certo? E também dentro do prazo de validade. Também não vou hoje aqui falar, né, que é outro universo, a gente falar de controle de qualidade, né, desses exames laboratoriais. Já fica a dica aí, tá, Luiz? Se o dia vocês quiserem, eu posso vir falar também, tá? Então, a partir da cultura desses micro-organismos, né, a partir do momento que eu conseguir recuperar o micro-organismo através dos meios de cultura, eu posso fazer uma observação macroscópica da cultura. Vocês vão ver mais para frente que, dependendo do micro-organismo, ele tem uma característica macroscópica na placa. Isso já me sinaliza qual que é o provável agente etiológico que eu isolei, certo? E também, posteriormente, a gente tem que fazer a observação microscópica, que pode ser através da análise do micro-organismo a fresco ou através de colorações de rotina dos laboratórios, tanto de bacteriologia quanto de micologia. Nós temos também, dentro da rotina do diagnóstico microbiológico, a utilização de provas bioquímicas e enzimáticas, que a gente compra essas provas já todas comercializadas, e aí basta simplesmente a gente fazer uma suspensão ou inocular diretamente o micro-organismo dentro desses reagentes, né, dessas provas, e aí a gente consegue fazer umas diferenciações. No caso, quando já tem um micro-organismo isolado. E aí, quando não é possível, né, pela técnica clássica, que é a cultura, isolamento e identificação, nós temos provas genéticas e imunológicas que podemos utilizar para tentar identificar esse micro-organismo, tá? Então, a partir de agora, eu vou falar especificamente primeiro da rotina que a gente utiliza para os exames bacteriológicos e, por fim, eu falo da rotina dos exames micológicos, tá? Então, os exames que eu utilizo inicialmente para um diagnóstico bacteriológico, ou seja, eu tenho a suspeita que naquela amostra o agente causador da infecção é uma bactéria. Eu posso pegar a amostra clínica, vamos supor, uma secreção de uma pele, de um tecido, ou uma secreção nasal, ou um sangue, enfim, eu posso pegar a amostra, a fresca, do jeito que eu recebo, e posso colocar entre lâmina e lamínula e salina. E aí eu vou ter essas imagens aqui, né, meio acinzentada, que eu consigo visualizar o micro-organismo, certo? Mas esse exame direto a fresco também depende do tipo do micro-organismo e o tamanho, né? Porque a gente não vai usar uma objetiva de imersão para um exame a fresco, certo? Porque aqui eu vou ter que usar lâmina, lamínula e salina. Mas isso já nos auxilia. Eu costumo fazer, quando eu estou analisando uma amostra, eu gosto de pegar sempre a amostra clínica, fazer uma suspensão em salina e colocar diretamente entre lâmina e lamínula e fazer um exame a fresco, porque dali eu já vejo se tem ou não presença de micro-organismo. Mesmo sem eu saber que micro-organismo é, eu sei que ali deve ter alguma coisa.
Por quê? Porque a maioria das amostras que são encaminhadas para o laboratório de microbiologia, em tese, essas amostras elas devem ser estéreis, né? Não devem estar, como eu posso dizer, não podem estar contaminadas com bactérias, né? Não, de microbiota ou patogênica. Tudo bem? E aí, a primeira fase, né? Nós vamos ver que nós vamos fazer a cultura, mas eu posso fazer um esfregaço direto dessa amostra numa lâmina e proceder às colorações de rotina. Se vocês verem aqui embaixo, tem várias imagens de uma bacterioscopia, né? Aqui a gente tem bacilos gram-negativos, alongados. Aqui na figura do meio é uma coloração de Zell-Nielsen, então aqui é um escarro, onde a gente vê vários bacilos gram-negativo aqui, que é no caso do bacilo causador da tuberculose, certo? Que são bacilo álcool-ácido resistente. Então, aqui no caso, ele cora de vermelho e tem esse contraste azul. E aqui a gente tem a técnica, a última, que são as espiroquetas, que são bactérias aí que tem esse formato como se fosse umas estriazinha, que é a técnica de Fontana-Tribondot. Então, dependendo do micro-organismo, eu posso utilizar todas essas colorações em laboratório, de análises clínicas, no caso da microbiologia. Mas, Iberê, eu preciso usar todas essas colorações quando chega uma amostra no meu laboratório? Não. A coloração básica da microbiologia, tanto para bacteriologia e micologia, é a coloração de Gram, porque a coloração de Gram ela tem baixo custo, fácil execução, e a gente consegue dividir aí esses micro-organismos, no caso de bactérias e fungos, em dois grandes grupos, que aí seriam os bacilos gram, as bactérias ou fungo gram positivo e as bactérias gram negativo. Tudo bem? Então, aqui mostrando para vocês, né, a etapa da coloração de Gram. Então, essa aqui é uma técnica básica de qualquer laboratório de microbiologia. Então, toda vez que chega uma amostra biológica dentro do setor de microbiologia, deve-se fazer uma coloração de Gram, porque dali a gente vai conseguir visualizar, primeiro, se tem bactéria ou não, e se tiver bactéria, a gente vai conseguir visualizar dois grupos de bactérias, né? As bactérias gram-negativas, que se coram em vermelho, e as bactérias gram-positivas, que se coram em azul. E uma coisa importante dessa técnica de coloração de Gram, além da característica tintorial, que seria a coloração que essa bactéria ela adquire após a coloração, é possível que a gente consiga ver morfologia. Então, a gente consegue ver se é bacilo, se é cocos, se esses cocos eles estão em cacho, em pares, em cadeia, se eles estão agrupados, se eles estão isolados, se são bacilos curtos, bacilo longo. E tudo isso é importante quando a gente junta todos os resultados das provas e aí define o agente etiológico, certo? Então, a coloração de Gram é uma coloração indispensável no laboratório de microbiologia, porque daí eu uso tanto para bactérias quanto para fungos também. Tudo bem até aqui? Nós vimos o esfregaço, que seria a coloração de Gram, mas o que a gente precisa também para identificar o micro-organismo, observem que na coloração de Gram, eu só vou saber se é bactéria ou fungo e só isso. Vou saber a morfologia e a característica tintorial. Mas eu não consigo saber que micro-organismo é. Por mais que tenha cara de Escherichia coli, rabinho de Escherichia coli, flagelo, né, de Escherichia coli, não é Escherichia coli, porque eu tenho outros tipos de bactérias que têm a mesma característica morfotintorial, certo? Então, é importante coloração de Gram? Sim, mas ela isoladamente não me dá um diagnóstico definitivo. Aí eu vou para a segunda etapa, que é a cultura. Então, todos os materiais, olhem aí, urina, fezes, secreção em geral, líquido, esperma, sangue, escarro, todos os materiais, os médicos adoram mandar tudo que coleta do paciente para dentro do laboratório de microbiologia para fazer cultura. O que a gente tem que observar primeiro, eu já falei no início,
que o encaminhamento dessa amostra o mais precoce possível é importante, em virtude da viabilidade, certo? E a outra coisa que eu tenho que saber, que dependendo do tipo de amostra, eu vou ter que saber o tipo de meio de cultura que eu vou selecionar. Um exemplo, hoje nós temos muitas pessoas que não gostam de feijão, mas gostam de arroz. Isso também se aplica ao micro-organismo. Tem micro-organismo que cresce bem num meio de cultura e não cresce bem em outro meio de cultura. Tem micro-organismo que precisa também de outros elementos para enriquecer o meio de cultura para que ele possa crescer e sobreviver ali. Lembrando que a gente está num meio artificial. Então, ele estava no corpo humano e agora a gente quer mantê-lo vivo em um meio sintético, né, que seria o meio artificial. Então, eu preciso selecionar corretamente o meio de cultura. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um quadro que aparece um esquema com todos os meios de culturas e dependendo do teste. Aí eu já falei que dependendo do micro-organismo é necessário a adição de outros meios de cultura. Requer também uma metodologia de semeadura adequada, nós vamos ver isso também, e também a temperatura, a atmosfera e o tempo de incubação. Então, não basta apenas eu selecionar o meio de cultura, eu tenho que conhecer todos esses fatores se eu quiser isolar esse micro-organismo. Aí aqui, ó, essa imagem ela foi extraída do livro da Carmen e da Zoccoli, que é um livro específico de rotinas de microbiologia, e ela traz os meios recomendados dependendo do tipo de material clínico. Tá? Então, observem que todos esses meios de cultura aqui de cima, ó, agar-sangue, chocolate, macon, que está em Marte, o agar-tilglicolato, CLED, TOD, tetrationato, SS. Então, dependendo do micro-organismo que eu quero isolar, aí vai depender da amostra e do exame que eu estou fazendo, eu tenho que conhecer os meios de culturas mais adequados. Muito se fala em custo dos exames microbiológicos. O que acontece? Muitas vezes o profissional ele quer selecionar todos esses meios de cultura aqui e rodar na sua rotina. Não há necessidade. Lembrem-se que a gente tem que ter meios de cultura gerais que crescem a maioria dos micro-organismos e dependendo do tipo de exame, se for um exame específico, aí eu posso adicionar mais um meio de cultura, tá bom? Então, assim, os meios de cultura clássicos dentro de um laboratório é o agar-sangue, o agar-chocolate, o agar-McConkey, o agar-CLED e o Miller-Hinton para fazer um antibiograma. Os demais meios de cultura a gente usa como provas complementares, né? Então, eu não vou utilizá-lo diretamente, porque a gente não pode esquecer que muitas vezes, quando eu faço a semeadura, o micro-organismo não cresce. Então, não precisa eu também semear em todos os meios de cultura. Basta eu saber qual é a melhor amostra para que eu possa selecionar esse meio de cultura. Tá? Aí aqui eu trago para vocês, nós temos dois tipos de semeadura. A semeadura quantitativa, que a gente utiliza uma alça calibrada, então eu sei exatamente a quantidade de inóculo que eu estou colocando naquela placa, e através do espalhamento de forma vertical em estria, eu consigo isolar ou esgotar toda essa minha amostra e consigo ter o isolamento desses micro-organismos. Por que eu tenho que fazer essa técnica tanto quantitativo ou qualitativo? Se eu pegar minha amostra e só colocar num cantinho da placa, o que pode acontecer? Pode acontecer que só num determinado local vai crescer todos os micro-organismos, tudo misturado, se tiver mais de um micro-organismo, e isso daí vai dar problema lá na identificação do micro-organismo. Então, toda amostra, ela deve ser semeada ou pela técnica quantitativa, que no caso é um exemplo que a gente utiliza no exame de urocultura, que eu preciso quantificar o número de colônias que está na minha amostra, por isso que eu uso alça calibrada. Agora, na rotina tradicional do laboratório, eu posso fazer a semeadura por esgotamento, que é a clássica, tá?
Então, é uma semeadura qualitativa. Então, para dizer para mim tem micro-organismo ou não, então observem que a gente faz o descarregamento do inóculo no canto da placa, vai fazendo as estrias até na metade da placa e vai invertendo a placa de forma que a gente vai esgotando. Cada vez que eu fizer esse procedimento, eu vou espalhando o micro-organismo. Então, aqui embaixo, ó, observem que nós temos aqui, ó, na ponta da seta as colônias isoladas. Então, são essas colônias isoladas que eu vou utilizar para o antibiograma, para as provas também de identificação. Essa região daqui, ó, está muito carregada em inóculo. Então, não me garante que aqui são as mesmas bactérias. Por mais que elas estejam isoladas, nós podemos observar que muitas vezes uma colônia está misturada com a outra. Aí o que precisa quando acontece isso? Eu preciso pegar aquela colônia e fazer todo esse procedimento novamente. Por isso que a gente chama de esgotamento. Então nós vamos separando esses inóculos cada vez mais para obter esses inóculos aqui, ó, mostrado na seta, de forma isolada, certo? Então isso aqui foi um isolamento, uma semeadura bem feita, ó, mostrando essas colônias que foram todas separadas, isoladas, e aí, a partir do isolamento, a gente parte para as técnicas de identificação. Então, até aqui, a gente fez, né, a coloração de grã, depois a gente fez a semeadura. As colônias, vou voltar aqui de novo, observe que nessa placa de agar-sangue, as colônias são redondas e brancas, certo? Mas nós temos diferentes tipos de colônia. Então, eu tenho colônia que pode ser circular, irregular, pontiforme, ondulada. A elevação, né? Ela pode ser achatada, umbilicada, convexa, ou centro elevado, domo elevado. Iberê, o que significa isso? Dependendo da espécie bacteriana ou até o gênero, todas as bactérias daquele gênero têm a mesma característica. Então, a análise macroscópica da colônia já é um sugestivo de qual micro-organismo pode ser aquele que está causando a infecção, tá? Então, é interessante que depois que a gente faça isolamento, a gente faça essa análise macroscópica. E tudo que a gente for observando, é interessante que no nosso rascunho do exame laboratorial a gente vai anotando, porque só no final, depois que a gente faz o agrupamento desses achados, que a gente pode dar um diagnóstico definitivo, tá? E aí, depois que a gente fez o isolamento da colônia, a gente parte para a identificação bacteriana. Então, nós temos, eu já disse, testes bioquímicos, onde a gente observa a produção de urease, utilização de citrato, produção de gás, produção de pigmento. Nós temos esses testes em formas miniaturizadas e também de formas automatizadas. Tudo isso comprado comercialmente. Existem alguns laboratórios que ainda fazem a produção, mas o custo-benefício não vale a pena. Melhor hoje a gente comprar esses kits todos prontos, mantê-los refrigerados e utilizá-los, né, dentro da nossa rotina. Então, a partir do isolamento, a gente inicia a identificação, a gente pode identificar através desses testes bioquímicos, ou a gente pode fazer teste de tolerância, por exemplo, crescimento na presença de cloreto de sódio a 6,5%. Então, existem alguns micro-organismos que, na presença de algum reagente químico, algum composto, eles não crescem. Então, se eu sei que ele não cresce, significa que aquele micro-organismo pode ser aquele agente etiológico que eu estou suspeitando. Então, essas provas de identificação, elas são todas provas complementares e necessárias. Então, dependendo lá do resultado do GRAM, lembra que eu falei? Dependendo do resultado do GRAM, também vai me direcionar quais testes bioquímicos que eu vou estar utilizando, tá? Então, existem vários tipos de testes disponíveis hoje na bacteriologia. E aí é interessante que, como existem vários tipos de testes, que a gente selecione aqueles testes que são capazes de identificar o maior número de micro-organismos. É claro que existem alguns testes que são extremamente específicos
para um determinado micro-organismo. Aí eu vou ter que ter dentro do meu laboratório se eu quiser identificá-lo. Tudo bem? Aí aqui para mostrar para vocês, ó, a gente tem aqui primeiro o teste da catalase, onde a gente vê a produção, se o micro-organismo tem essa enzima catalase, que vai fazer a clivagem do peróxido de hidrogênio e aí vai produzir gás. Aqui em cima mostrando esses testes bioquímicos em forma miniaturizadas. Aqui embaixo mostrando os testes bioquímicos. E aqui, por fim, que seria a salvação de todos os laboratoristas que atuam na microbiologia, é um equipamento automatizado, que ele já faz a identificação do micro-organismo e, ao mesmo tempo, ele faz o teste de antibiograma. Hoje, nós temos, dependendo do laboratório, se ele for de médio, grande porte, é interessante que ele faça aquisição, através de comodatos, desses sistemas automatizados. Por quê? A bacteriologia, a micologia, ela ainda é muito artesanal, manual, né? Então, demanda de muito tempo do laboratorista. E hoje a gente tem aí as tecnologias e temos equipamentos capazes de fazer isso para nós em questões de horas. Enquanto a gente demorava 3 dias para liberar um resultado de urocultura, hoje nós temos equipamentos que liberam em 2 horas já a identificação e o antibiograma. Então, para mostrar aqui para vocês, né, sem conflitos aí de interesse, mas é um equipamento que eu trabalhei, que é o Vitek. Existem várias marcas de equipamentos automatizados da bacteriologia, mas o que é mais utilizado é este aqui, o Vitek. Então, como que ele funciona? Observem que aqui, ó, nós temos... Peraí, que eu não estou conseguindo... Aqui nós temos 2 portinhas, certo? Então, aqui nessa parte interior é a estufa do equipamento. Ele é um equipamento de fácil manipulação, certo? Nessa primeira portinha é por onde entra a minha amostra, já em forma de suspensão, junto com esse cartucho. Observe que cada buraquinho deste aqui, ó, cada pocinho é uma prova bioquímica de identificação do micro-organismo. Então, como que eu faço? A partir daquela colônia que eu mostrei anteriormente, eu faço uma suspensão, coloco dentro de um tubo de ensaio e no tubo de ensaio eu coloco essa alça aqui no canto, ó, cinza dentro do tubo, levo para dentro do equipamento. O próprio equipamento faz o preenchimento do cartão, o próprio equipamento faz a vedação desse cartão, ele mesmo leva para dentro da estufa que fica aqui, ele mesmo registra no seu software e depois de 2, 3, 4 horas, em média, nós já temos o resultado. E aí, depois que é liberado o resultado, ele mesmo descarta esse cartão que cai aqui, certo? E depois nós podemos descartá-lo na lixeira diretamente. Então, assim, para vocês verem a modernidade. Aqui, ó, é uma foto real, né, de uma rotina, à época da instalação lá do laboratório, que eu trabalhei ano passado lá no LACEN, no Laboratório Central do Estado, lá tem esse equipamento. Então, olhem aqui, ó. A gente só precisa, né, do micro-organismo isolado, certo? Existem equipamentos que já fazem a semeadura nos grandes centros aí que processam milhares de amostras por dia, não tem como fazer manual. Mas o laboratório de pequeno porte e médio, ele ainda vai ter que fazer a semeadura manual nos meios de cultura tradicional. Então, a gente pega uma colônia, faz a suspensão em salina, que já vem pronta do próprio equipamento, num tubo de ensaio. A gente coloca nessa rack, olhem aqui, ó, o tubinho com a minha suspensão bacteriana e o meu cartão. Observe que aqui tem 2 cartões. O primeiro cartão é o cartão de identificação bacteriana e o segundo cartão é o cartão do antibiograma. Então, depois que eu faço isso daqui, eu levo para dentro do equipamento, ó, naquela primeira portinha. Tá vendo aqui que é tipo um forninho? A gente inclui lá dentro, fecha a tampa e aperta OK. O resto, o equipamento já faz tudo, tá? E aí, dependendo do micro-organismo, como eu falei, o resultado sai em horas. Existem alguns micro-organismos que eles demoram mais para crescer. Então, vai demorar aí 12 horas, 18 horas, mas não mais do que isso. Então, imagina para um médico
a entrega de uma cultura com antibiograma em questões de horas, né? A gente sabe que a vida de uma pessoa ela é resumida em horas também. Então, dependendo da infecção, em horas o paciente vem a óbito. Então, é claro que isso aqui aplica aos grandes laboratórios, né? Principalmente os laboratórios hospitalares, porque daí tem agilidade nesse resultado. E aí todo equipamento ele vem com o computador, ele tem o seu software e aí ele mesmo já libera o laudo, já vem com o nome do micro-organismo, já vem com o antibiograma. Lembrando que esse equipamento ele é atualizado pelas normas que estabelecem as regras do antibiograma e é bem tranquilo, bem robusto e de fácil operação, tá? Mas não é uma realidade de todos os laboratórios. Mas eu quis trazer aqui que isso hoje já é rotina em grandes laboratórios. E a gente ainda utiliza para identificação, de forma ainda manual, os testes imunológicos, que seria aglutinação por látex, testes imunocromatográficos, imunofluorescência. Olha aqui a ELISA, que eu falei lá dos testes indiretos, tá? Então, a gente tem para identificar alguns bacilos gram-negativos, a gente usa os soros de aglutinação, que nada mais é aglutinar essas partículas, né, antigênicas do micro-organismo com alguns anticorpos que estão presentes nesse kit. E aí nós temos os métodos moleculares, né, que não é realidade de laboratório de pequeno e até médio porte. Esses laboratórios que utilizam, né, da biologia molecular são grandes centros onde faz pesquisa. Vocês viram aí no caso do coronavírus, né, que questão de acho que foram 2 dias, eles fizeram todo o sequenciamento genético do vírus. Isso só é possível através de métodos moleculares. Não tem como a gente fazer, não só para vírus, como também de alguns micro-organismos, a gente definir geneticamente a qual grupo pertence o micro-organismo. E aí eu trago aqui também outra técnica que também está sendo utilizada, além da automação que eu mostrei anteriormente, é a técnica de espectrometria de massa, conhecida como mal de Toff, que eu vou falar já na sequência. Então, aqui para mostrar Professor, só um segundinho. Sim. Eu queria, como o senhor está trocando o assunto, acho que o momento é oportuno. Se alguém tiver dúvida, não esquecer do chat aqui, que aí dá para a gente ir resolvendo dentro do tema também. Acho que tá bem. Aqui a Eliane já mandou um boa noite, o Rogério também já falou. Então, se alguém tiver dúvida, pode ficar à vontade no chat aqui. Sim, pode falar, porque eu vou empolgando, entendeu? Tô até olhando aqui as horas. Ah, é, tá? já estamos com 1 hora já, mas... um pouco mais já. Isso. Então, Bacana. assim, aqui para mostrar para vocês a aglutinação em látex, imunofluorescência, imunocromatografia, que seriam os testes rápidos, né? Aqui mostrando a técnica de ELISA, que eu já comentei. Aqui a identificação bacteriana por biologia molecular, a gente faz o sequenciamento genético do micro-organismo, ou seja, seria a identidade, o RG, CPF do micro-organismo, tá? Lembrando, para o diagnóstico laboratorial não requer essa sofisticação do micro-organismo, basta a gente saber que espécie que é. E aí, pessoal, hoje que está sendo muito utilizado, porque hoje, qual que é o grande problema no diagnóstico? É a demora do crescimento dos micro-organismos. Então, hoje a espectrometria de massas é uma técnica utilizada há muito tempo, na área da química, em outras áreas também, onde nada mais é que a gente vai estudar as moléculas que compõem também o micro-organismo. Então, aqui para mostrar como que funciona, né? A gente pega, deixa eu voltar aqui, a gente coloca o micro-organismo em contato com uma matriz, isso tudo dentro do equipamento, chamado de mal de Toff. A gente coloca a bactéria em contato com uma matriz, essa bactéria ela sofre a recepção de um laser de ultravioleta. O que vai acontecer nesse momento? Todo micro-organismo ele vai sofrer uma explosão, ou seja, vai crivá-lo totalmente. Então, ele vai liberar várias moléculas, que essas moléculas elas vão sofrer protonação e transformação e liberando em íons. E aí, esses íons, eles percorrem todo um canal dentro do equipamento, que aí as cargas positivas e as negativas elas são atraídas, e essa atração, né, por afinidade, vai gerar um espectro de massas.
E aí esse espectro de massa aqui, ó, só mostrando, né? Então o equipamento tem a placa, a gente coloca o micro-organismo, ele sofre um bombardeamento de laser, essas partículas, né, do micro-organismo, elas são clivadas, e aí sofrem protonação, transformam em íons, e esses íons, né, eles vão ser carreados dentro de um canal iônico aqui, né? Então essas proteínas, elas se tornam ionizadas, e aí ela vai gerar, porque aqui tem um campo elétrico, e aí vai ser possível a gente obter um espectro de massa. Então aqui mostrado nessa figura do lado direito, o MALDI-TOF é um equipamento de 1,60 m, 1,70 m, não ele é tão grande, ele fica em cima de uma bancada. Ele é um equipamento bem robusto, ó. É aqui que a gente entra a amostra, certo? E aí aqui que tem esse canal que vai fazer, né, o disparo do laser e essas moléculas elas vão subir. Por isso que chama de TOF, tempo de voo. Então, dependendo do tempo de voo dessas moléculas, o próprio equipamento ele gera um espectro. Então, olhem aqui, ó. O primeiro espectro, ele é o espectro da Salmonella enteritidis, o de baixo Citrobacter, o outro Proteus. Então, gente, o equipamento, ele tem um banco de dados já de todos esses espectros de massa dos micro-organismos já catalogados. E mesmo sem eu saber que micro-organismo é, basta eu ter isolado, eu coloco no equipamento e, pasmem, o resultado sai em menos de 1 minuto. Então, em 1 minuto, eu consigo saber qual que é o micro-organismo. Só que qual que é a limitação desse equipamento? Esse equipamento ele é caríssimo. Hoje no estado só tem no LACEN, tá? E no Brasil, se eu não me engano, só tem 4 laboratórios que possuem esse equipamento. Ele é um equipamento que custa mais de R$1 milhão, só que o custo-benefício dele supera o investimento, porque os reagentes que acompanham o equipamento duram numa rotina muito grande, quase 4, 5 anos, né? Então, quanto mais amostra você rodar, mais custo, mais benefício você terá. É um equipamento de alto valor, mas é importante porque tem micro-organismo que a gente não consegue identificar por meios convencionais, tá? Quem mora aqui em Cuiabá, quiser um dia conhecer esse equipamento, eu posso fazer uma intermediação, viu, Luiz? E marcar uma visita lá no LACEN, claro, depois que passar esse coronavírus, porque lá está recebendo as amostras agora do coronavírus, mas esse equipamento hoje o Estado ele tem lá no Laboratório Central. Bem bacana. As meninas que estão no curso de análises clínicas, a gente vai ter bastante tempo ainda, bastante encontro junto. A gente pode tentar organizar isso aqui mais do meio para o final, falar com o Rogério. Sim. A gente conseguir fazer bem interessante essas visitas técnicas. Acho que agrega Sim. bastante, ver de perto, é interessante. Sim, tentar organizar lá tem o MALDI-TOF e tem o Viter, que tem esses dois equipamentos lá. Tá? Bacana. E aí, depois que eu faço isolamento, eu tenho que fazer o teste de sensibilidade com antibiograma. Hoje eu tenho várias metodologias. Eu posso fazer o método clássico, que é a difusão em agar, eu posso fazer macrodiluição em caldo, eu posso utilizar fitas impregnadas com antibacteriano ou antifúngico, que a gente chama de ETEST. E aí, pessoal, eu preciso, dependendo do que o clínico pede, eu preciso também fazer uma técnica de microdiluição. O que seria essa microdiluição? Macro ou micro? A macro a gente quase não usa porque gasta muito mais reagente, né? E a microdiluição a gente faz em pequena escala. E essa técnica de microdiluição, ela permite a gente definir a concentração inibitória mínima. Porque a partir dessa concentração inibitória mínima que o clínico ele vai conseguir estabelecer a dose do medicamento adequada para aquele paciente com aquela determinada infecção, tá? E é claro que antibiograma a gente seria também outra aula para a gente só falar disso, mas para apresentar aqui que a técnica de teste de sensibilidade é o antibiograma, e hoje a gente usa o método de fusão em disco ou a técnica de microdiluição. Eu trouxe aqui para vocês, aí vocês podem anotar esse site aqui, ó, www.brcache.org.br. É um comitê brasileiro de teste de sensibilidade antimicrobiana. Acessem o site, todo o material neste site ele é gratuito, governo federal,
ele pagou os direitos autorais desses documentos, né, americanos, e eles foram todos traduzidos para o português. E eles estão todos disponíveis de forma gratuita. Ano passado foi editada uma portaria 64 no Ministério da Saúde que tornou compulsório o uso dessas técnicas do EUCACHE e BRCACHE. Por quê? No Brasil, cada laboratório usa uma técnica. Então, para definir que todos os laboratórios façam a mesma técnica, houve essa, vamos dizer assim, imposição do governo. Mas por que que foi necessário? Porque a gente estava usando documentos de outros países, principalmente os documentos americanos e os documentos europeus. Só que esses testes eles foram padronizados com micro-organismos dessas regiões e não das regiões aqui do Brasil. Então, esse comitê brasileiro ele é composto por todas as sociedades, entidade científica, no caso tem a SBAC, a SBPC, a infectologia, que tem mais uma sociedade que eu esqueci, são 4, mas elas também são assessoradas por outras, tá? Então entrem aí nessa sociedade, nesse site, olhem aqui, ó, bem embaixo, ó, tem os pontos de corte clínico na versão 2019, então toda vez que tem alteração dos documentos, eles atualizam esse site, lá tem todas as técnicas, como que se faz o antibiograma, que antibacteriano que eu uso ou não, quando é resistente, quando que é intermediário, sensível, enfim, é um documento, eles são todos gratuitos e como existe essa portaria do Ministério da Saúde, é interessante que todos que atuam em laboratório adotem. O prazo era até ano passado, mas até agora ainda não foi falado mais nada. Mas acredito que esse ano o Ministério da Saúde vai começar a fazer as fiscalizações. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Agora a gente já vai para a parte final, que é a micologia, né? Então, além das bactérias, os fungos eles também são capazes de causar doenças infecciosas. Lembrando que as micoses elas são causadas por fungos que na maioria das vezes não causam infecção no homem. Então, depende do sistema imunológico. Então, se o paciente ele é imunocomprometido, tem alguma doença ou faz uso de algum imunossupressor, ele tem a tendência de se infectar por fungos que antes não causavam infecções. Então, eu trouxe aqui para vocês vários tipos, né, de terminologias, dependendo da localização da infecção, pode ter um nome, dependendo do fungo, outro, mas, enfim, as micoses, elas podem ser classificadas, né, em 5 tipos de micose, que vão desde as superficiais, que acometem as camadas mais superficiais da pele, aí, à medida que ela vai aprofundando as camadas, né, nós temos a micose subcutânea, cutânea, sistêmica, e aí nós temos também as micoses oportunistas, que são aquelas, né, quando o paciente tem um imunocomprometimento, ele pode vir desenvolver uma micose, certo? Então, aqui para mostrar para vocês uma coisa que é importante, que não é tão observada na infecção por bactéria, mas para fungos sim. Observem aqui que todo mundo já viu falar de pitiríase versicolor, que é o pano branco, popularmente, né? Na micologia, dependendo da característica clínica da lesão, ela já me direciona o provável agente fúngico que está causando a infecção. Então, é interessante que na anamnese do paciente, na hora que eu estou fazendo a coleta do material biológico, eu verifique a característica da lesão, porque dependendo da lesão, eu já sei o provável agente etiológico. Então, aqui vocês vão ver, ó, que eu fiz essas imagens dessa forma. A lesão, a microscopia do micro-organismo e o micro-organismo em cultura, né? Então, no caso da pitiríase versicolor, é uma levedura, aqui mostrando o microcultivo e aqui do lado mostrando a cultura, né, macroscópica. Aqui uma dermatofitose, dermatomicose, mostrando aqui a característica, né, do comprometimento da pele na região do pé. Aqui uma microscopia do fungo e aqui, por último, uma imagem da cultura. Aqui também mostrando ó, uma esporotricose, a característica da colônia, macro e micro. Cromoblastomicose, a característica da lesão, a microscopia e a macroscopia. Então, observem que no diagnóstico microbiológico, a característica da lesão ela também é importante,
porque dependendo da lesão, olha aqui no caso da paracoccidioidomicose, né? Isso é característico, uma lesão na região de boca e nariz. Então, quando a gente faz o afresco, a gente vê, ó, várias leveduras em brotamento, característico do paracoco, e aqui o tubo, né, com a cultura do micro-organismo. E na histoplasmose também, né, tem que diferenciar da paracoco, que as lesões também são parecidas, mas a micromorfologia é diferenciada, as culturas também são diferenciadas, tá bom? Aqui a cândida, né, infecção por levedura na região da boca, muito comum em pacientes imunocomprometidos. Aqui a colônia, a característica macroscópica da colônia e a microscopia. O Cryptococcus também é uma levedura extremamente patogênica, causadora de infecção fúngica e de fácil diagnóstico. Se a gente pegar um líquor de um paciente com suspeita de meningite e colocar entre tinta, nanquim e visualizar a cápsula, isso aqui já dá um sinal para o médico que é uma micose fúngica. Então, da mesma forma que a bacteriologia, nós também partimos para a análise microscópica da amostra, que pode ser direto, só que aqui no caso nós vamos utilizar uma solução de hidróxido de potássio a 10 a 20%. Lá na bacteriologia a gente colocou salina, lembra que eu falei? Aqui no exame direto a gente faz um clareamento inicial. O que seria esse clareamento? Dependendo da amostra, vem muitas células de pele. Isso aí muitas vezes dificulta a visualização da estrutura fúngica. Então a gente põe hidróxido de potássio que ele destrói todas as células, né, no caso que tiver ali de pele e até do cabelo, e fica só o fungo, porque o fungo ele é resistente a essa solução de hidróxido de potássio. Eu posso também fazer uma coloração, só que aqui, além do GRAM, a gente usa a tinta nanquim, o Ginsa, entre outras colorações, e aí a gente parte para o isolamento fúngico também da mesma forma. O que muda é a forma de semeadura desse fungo, a gente usa a alça de repique, não a alça bacteriológica, e os meios de cultura que é diferente. O básico é o agar saborô ou agar micosel, que é um meio já com aditivo que evita o crescimento de micro-organismos não patogênicos. E na micologia, a gente também pode receber biópsia, principalmente daquelas micoses profundas. Então, a gente pode receber amostras de tecido e aí a gente faz a coloração, né? A gente faz com bisturi, fragmenta o máximo que puder e faz a coloração desse tecido e observa isso em microscópio. Lembrando que bactéria, o crescimento ele é mais rápido, então tem bactérias que crescem em menos de 24 horas, enquanto fungos, no mínimo uma semana para crescer, se não for levedura, né? E até meses, dependendo do micro-organismo. Da mesma forma, a gente observa aqui a micromorfologia, que aí tem uma técnica que a gente chama de microcultivo, que eu vou falar mais para frente. A gente também tem atividades bioquímicas, que aqui a gente usa o oxanograma e o zimograma, que é um teste de assimilação de carboidratos. Usa também sorologia, a gente pode fazer inquéritos epidemiológicos, utilizar testes intradérmicos, podemos fazer pesquisa de antígenos e anticorpos também circulante, que seriam a pesquisa através do soro do paciente, e também métodos de biologia molecular, porque tem alguns fungos que a gente não consegue, pelas técnicas tradicionais, fazer a sua identificação, e aí a gente usa o PCR, tá? Então, a coleta do material, dependendo do material, existe várias técnicas para serem coletadas. A gente pode usar tesoura, espátula, bisturi, e essas amostras, quando chegam no laboratório, a gente faz o clareamento com hidróxido de potássio. Já comentei que a função é dissolver as estruturas teciduais, clarear os pigmentos e observar as estruturas fúngicas. Então, aqui é uma amostra de pele e observe que essas estruturas aqui, ó, todas elas são estruturas fúngicas. Então, se eu observar isso numa amostra suspeita de micose, eu já posso dizer para o médico que é uma infecção fúngica. Aí nós vamos partir para a parte da identificação. Eu posso fazer também uma montagem com tinta da China, a gente já viu aqui no caso do Cryptococcus. Posso fazer uma montagem para coloração com GRAM. Os fungos, eles são GRAM positivo, então as estruturas fúngicas elas vão ser coradas em tom azulado, e eu posso fazer uma montagem com Ginsa aqui mostrando, ó,
o esfregaço sanguíneo com as formas leveduriformes do citoplasma capsulado. A cultura. Observem que na bacteriologia a gente usa placa, certo? Aqui na micologia a gente usa tubos. Por que tubos? Primeiro que eu uso menos meio de cultura e segundo que muito desses micro-organismos eles são extremamente patogênicos, então esses tubos eles têm que estar vedados e a placa é mais difícil a gente fazer a vedação. Então na micologia a gente usa sempre tubos de ensaio com tampa com rosca para garantir a segurança do manipulador. Então nós já vimos que os meios de cultura pode ser o agar saburô, pode ser o agar BHI. Nós temos meios de cultura cromogênicos, que é o cromagar. Então, no caso de leveduras, dependendo da espécie da levedura, ela vai ter um pigmento diferente. Então, eu consigo ver na amostra clínica se ela tem uma única levedura ou se tem vários tipos de levedura. É importante também isso na hora da rotina. E aí eu posso utilizar o agar batata, o agar mil com twin para identificação na fase do microcultivo. Então aqui, pessoal, da mesma forma da bacteriologia, a colônia para mim, a macroscopia da colônia é importante e a microscopia também, porque os fungos, diferentes das bactérias, eles apresentam diferentes morfologias e essas morfologias, dependendo da espécie, só ocorrem naquela espécie. Então é fácil a gente identificar que fungo é, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas características que a gente deve observar na morfologia da colônia do fungo. Então, aqui a gente observa a textura da colônia, a topografia e a cor da colônia. Então, olhem aqui, ó. Isso aqui é o universo dos fungos, né? Olhem como eles são coloridos, olhem como eles crescem diferentes um do outro. Aqui, lembrando, ó, essa aqui nesse tubo, aparece até um pó, não parece? Um pó. Então, essa característica, ela é característica de uma espécie de um fungo. E por que que a gente faz em tubo? Olhem aqui, ó, a gente tem que olhar o reverso também. Então, a parte de cima da colônia é branca, mas o reverso da colônia é vermelha. Então, essas características macroscópicas das colônias, ela também já me direciona o tipo de fungo que é, certo? Então, aqui a gente tem vários tipos, eles podem ser algodanoso, velutinoso, granular, glabrosa, pode ser plano, liso, rugoso, olha aqui, ó. Quando a gente está viajando de avião e a gente olha as nuvens, né, a gente pode levar a pensar como que é uma colônia de fungo, é semelhante. Quando a colônia é algodonosa, ela lembra muito as nuvens. Quando a gente vê uma colônia rugosa, olha aqui essa aqui, ó. Vou mostrar aqui na seta. Essa colônia rugosa aqui, ó, quando a gente olha para o nosso relevo brasileiro, a gente consegue ver e lembrar muito também desses fungos. É claro que aqui nós não vamos esgotar tudo isso, mas só para chamar a atenção que é importante a característica macroscópica da colônia. E aí, depois que essa colônia, a gente obtém ela, lembrando que dura de semanas até meses, a gente pode pegar um pedaço dessa colônia, ou seja, parte da colônia, e pode colocar entre lâmina e lamínula e um corante azul de lactofenol. Então, eu posso imediatamente ver as estruturas reprodutivas, porque são essas estruturas reprodutivas chamadas de conídeo que vai me diferenciar o tipo de fungo, ou seja, a espécie do fungo. Por mais que tenha cara de fungo, pé de fungo, olho de fungo, se eu não fizer essa técnica, eu não consigo dizer a espécie. Qual que é a desvantagem de fazer isso direto da colônia? Eu posso desorganizar as estruturas fúngicas e não visualizar o que eu quero visualizar. E a partir disso, né, sabendo dessa dificuldade, foi desenvolvida a técnica de microcultivo. Como que funciona essa técnica de microcultivo? Vou mostrar aqui, ó. A gente pega um pedaço de meio de cultura, um quadrado, certo? Aí, dependendo da técnica, tem as dimensões desse quadrado. É um meio de cultura pobre em nutrientes. Por que pobre em nutriente? O fungo ele só vai produzir essas estruturas de reprodução quando ele se sentir ameaçado à sua viabilidade.
Enquanto tem comida para ele no meio de cultura, ele não fica assim. Então, quando a gente coloca o fungo no meio de cultura pobre em nutrientes, eles começam a produzir as suas estruturas de reprodução e aí eu consigo identificar. Então, eu coloco parte do meio de cultura numa lâmina. Aqui é tudo estéril, tá? Tudo estéril. Todo esse material aqui foi esterilizado. Aí eu faço o inóculo nas 4 pontas e coloco uma lamínula por cima, um algodão com salina estéril, coloco a tampa e espero alguns dias. Quando eu começo a observar que no meio de cultura aqui já começou a crescer o fungo, eu venho de forma delicada, tiro essa lamínula, coloco numa nova lâmina com azul de lactofenol e aí a gente leva o microscópio. E aí a gente consegue observar essas micromorfologias. Então, a definição da espécie fúngica, ela vai se dar com a micromorfologia fúngica. Então, aqui embaixo, ó, é uma micromorfologia do Aspergillus, que é característico, e aqui em cima, a micromorfologia do Penicillium. Mas nós temos várias espécies de Aspergillus e várias espécies também de Penicillium. E aí, como que faz para diferenciar, Iberê? Aí é só por técnica de biologia molecular mesmo, tá? Mas se a gente conseguir chegar no gênero e na espécie, muitas vezes não vamos conseguir chegar na subespécie. Mas isso já é importante para o diagnóstico, tá? Outra coisa que acontece nos fungos é o dimorfismo. Os fungos, dependendo da temperatura, ele pode ter a forma filamentosa ou leveduriforme, né? Então, tem técnicas que a gente expõe a cultura nessas duas temperaturas, 25 ou 26 graus e a 37, para ver se existe essa mudança de forma. Isso é característico lá dos fungos dimórficos. E aí a gente tem os testes fisiológicos que podem ser utilizados da mesma forma que utilizado lá para as bactérias, tá? Aqui eu já falei de macroscopia, também se aplica na identificação de leveduras, certo? Elas também apresentam características diferentes à cultura de levedura. E o microscópio, a gente também faz a visualização de cápsula, macroclonídeos, clamidoclonídeo, pseudohifa, também pelo microcultivo. Então, aqui as imagens mostrando, né, os clamidoclonídeos, aqui os tubos germinativos, a visualização de cápsula. Isso aqui são todas as técnicas que a gente utiliza para identificação das leveduras. As leveduras também têm provas bioquímicas, que pode ser assimilação ou fermentação de carboidratos, que é aqui mostrando para vocês o alquissonograma. Também a gente faz isso aqui para diferenciação das espécies de leveduras. E para finalizar, pessoal, já deu o nosso tempo aqui, só para recapitular. A partir da amostra, eu vou fazer um resumo da micologia, mas aplica a bacteriologia também. Então, a partir da minha infecção, eu faço a coleta da amostra, certo? E aí essa amostra, ela é semeada, a gente tem o crescimento do micro-organismo, a gente analisa macroscopicamente a colônia, depois a gente utiliza técnicas microscópicas para a identificação das estruturas, aqui no caso das estruturas fúngicas, certo? E aí eu posso estar fazendo, para identificar essas microestruturas, o microcultivo. E uma coisa que eu não comentei aqui, mas é feito também, é que a gente pode fazer teste de sensibilidade para fungo também. A gente chama de antifungigrama. Porém, essa técnica ela só é reservada naqueles casos de infecção fúngica quando já se tentou o tratamento e não se obtém resultado. Aí é interessante fazer o teste de antifungigrama para a gente conseguir diferenciar essas espécies. Tá? Bem, Luiz, era isso que eu queria passar para vocês. Eu deixo aqui meu e-mail. Eu sei que o tempo ele é curto, mas foi mais para atiçar o interesse dos colegas em trabalhar nessa área dentro do laboratório clínico. Aí eu fico agora disponível para alguma pergunta, se tiver. Se o pessoal tiver pergunta, pode fazer aqui no chat. Ó, a Jana colocou que está adorando a aula, parabéns. Agradeço a Jana. Eu estou com o Rogério aqui, até habilitei para ele, que aí, para a gente agradecer também. Enquanto isso, se alguém tiver dúvida, pode ir digitando aqui. Então, oi, Iberê. Tudo bom, Rogério? Tudo bom?
Obrigado, né, por essa aula que você se propôs a dar aqui para o Instituto Areu Yoga e para toda a classe de profissionais de saúde que aqui estiveram. Obrigado pela presença de cada um de vocês, né, de forma bem confortável, né, e segura, onde nós estamos cada um nos nossos lares, por esse momento complicado que o mundo vive, né, e falar para você também que hoje a gente está falando muito de vírus, mas a gente não deve esquecer as bactérias e fungos, né, porque o que tem de patologias associadas, né, a bactérias e fungos também é de forma espantosa e que também pode gerar pandemias também no nosso, né, no sistema de saúde. Eu te agradeço, né, pelo voo que você fez sobre a bacteriologia, né, porque não é fácil. A bacteriologia é uma ciência extremamente complexa e a micologia também. E já deixo aqui uma deixa, né, como você mesmo falou, para a gente continuar assuntos mais específicos, né, da bacteriologia e da micologia, mas principalmente da bacteriologia, falando sobre exames mais detalhados, tá bom? Sim. Obrigado. Tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Ok? Aqui a gente só teve os Obrigado, elogios. Rogério. Eu estou vendo aqui. Até o Iberê respondeu, agradecendo. Iberê, eu só preciso só que você pare de compartilhar o teu slide, só para a gente... Sim. Aí aqui, e aí a gente vai avisando pelo mesmo canal que nós fizemos pelo WhatsApp, a gente coloca no Instagram, as próximas aulas. O Rogério vai ter uma aula semana que vem, acho que na segunda, né, Rogério? A gente está finalizando já o tema e já vai liberar para quem quiser também, tudo por esse canal aqui. Tá. Segunda-feira eu vou falar sobre leishmanioses, né? Tanto o aspecto clínico quanto o laboratorial e biológico da leishmania. Bacana. Perfeito. Por hoje acho que é isso. Iberê, muito obrigado mais uma vez. Estamos todos juntos. Qualquer dúvida a gente está à disposição. E quem não assistiu, se vocês quiserem indicar algum amigo, amanhã vai receber o link desta aula para vocês assistir direto pelo YouTube. Tá ok? Ok. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Rogério. Obrigado, Luiz. Até mais. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.